Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Hoje é mais um programa da série especial Novo CPC. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o conciliador e o mediação na dicção do novo CPC. Fica aqui com a gente e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre a diferença entre a atuação do conciliador e do mediador no novo CPC. Bom, o novo CPC traz uma distinção simples, mas muito significativa, que apresenta o porquê da atuação da mediação, aproveitando o que de melhor a mediação pode oferecer para resolver determinadas situações em que a conciliação nem sempre consegue caminhar de maneira muito efetiva. Então vamos ver o que diz o novo CPC para que você entenda. Essa disposição está prevista no novo CPC, no artigo 165, que trata dos conciliadores e mediadores judiciais. Vai aparecer aí na sua tela o texto. E diz o seguinte: os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo 1º. A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Aqui eu vou dar uma pausa para fazer uma breve reflexão sobre o assunto. Essa novidade que o CPC traz como uma determinação da lei na criação de centros judiciários, a gente precisa tirar o chapéu para parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, que muito antes do advento do novo CPC já vinha criando centros judiciários de solução consensual de conflitos, e isso se deu através de uma resolução administrativa, a resolução número 125 de 2010, a partir dali dando a diretriz para que os tribunais de justiça estaduais criassem centros judiciários de solução de conflitos, e diversos tribunais criaram, implantaram e estão em pleno funcionamento. Então o que o CPC traz hoje não é uma novidade propriamente dita, é algo que já está acontecendo em grande parte do país, com experiências inclusive louváveis, com estatísticas muito interessantes. O novo CPC foi reconhecer primeiramente que a atuação que o CNJ traçou lá atrás e que vem implementando ao longo dos últimos anos, vem dando certo, a tal ponto de justificar que isso seja incluído na lei e que seja uma determinação da lei, por entender que realmente a solução consensual de conflitos pode trazer para o processo civil um incremento de uma solução rica, efetiva, rápida, econômica, que traz alento à sociedade e que dá resposta efetiva ao jurisdicionado. Então esse reconhecimento que o CPC fez é um aplauso ao trabalho que foi desenvolvido pelo CNJ e pelos tribunais de justiça de todo o país ao criar os centros judiciários de solução de conflito. Mas ainda fica um pouco em dúvida, os profissionais do direito ainda ficam um pouco em dúvida do que é exatamente conciliação e mediação e em que momento incide cada uma, quando se aplica a conciliação, quando se aplica a mediação. Naturalmente que a doutrina vai traçar várias diferenças. Eu mesmo já gravei um vídeo aqui, recomendo que você assista um vídeo que fala sobre a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. Assista no nosso canal do YouTube, Momento Arbitragem, com esse título, a diferença entre conciliação, mediação e arbitragem. Então eu não vou voltar a aprofundar a análise sobre isso, mas essas análises são análises doutrinárias que vão trazer diferenças específicas sobre a atuação de cada um dos profissionais. O CPC preferiu ser bem pragmático. Ele foi simples e direto. A diferença entre o conciliador e o mediador estão previstas aqui nos parágrafos desse artigo. Nós vamos ver e fazer um breve comentário. Então diz o parágrafo 2º
do artigo 165 do novo CPC. Vamos lembrar que o novo CPC entrará em vigor em março de 2016. Então é bom que a gente entenda tudo isso desde logo para poder atuar com mais qualidade. Então diz o parágrafo 2º, o conciliador que atuará preferencialmente, não colocou isso de maneira taxativa, absoluta, mas de maneira relativa, dando sentido da atuação do conciliador, mas deixando claro que há realmente uma diferença importante entre a atuação de um papel e outro. Então diz, o conciliador que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então ele trouxe, primeira questão importante para a atuação do conciliador, ele vai atuar preferencialmente nos casos em que não existia um vínculo anterior entre as partes, ou seja, as partes tiveram uma divergência por um assunto pontual. Elas não se relacionavam anteriormente, não são como vizinhos, não são como família, não são como relações de prestação de serviço, relações comerciais continuadas, não se trata de nada disso. É como, por exemplo, um acidente de trânsito. As pessoas se encontram no trânsito, infelizmente, com o abarroamento de um veículo no outro, e aí vão resolver a diferença de quem tem a responsabilidade de ressarcir o prejuízo do outro na justiça. E aí, então, não tem um relacionamento anterior. Esse é o típico caso que se recomendaria a atuação do conciliador. E o que diz mais? Diz que o conciliador poderá sugerir. É outro ponto importante. O conciliador pode sugerir soluções, enquanto o mediador não pode, nós vamos ver a seguir. Poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. Então ele não pode sugerir dizendo, é melhor vocês fazerem isso porque senão vai acontecer aquilo. É melhor fazer isso porque terá tal consequência. Ou então eu vou recomendar ao juiz fazer aquilo ou aquilo outro. Não, isso seria uma intimidação que afrontaria um dos princípios que orientam a conciliação e a mediação e que nós vamos falar em um outro programa que vai tratar sobre princípios orientadores, mas é o princípio da autonomia da vontade. Então, violaria o princípio da autonomia da vontade se houvesse qualquer tipo de constrangimento ou intimidação da parte para que pudesse chegar a uma solução de consenso. Então, sim, o conciliador atua quando não tem relacionamento anterior, preferencialmente, e pode sugerir soluções. Porém, não pode intimidar, não pode constranger a parte a ter que aceitar a sugestão que ele está apresentando. Diz o parágrafo 3º, o mediador que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Então veja que a diferença foi bastante prática, operacional, que o legislador trouxe, inteligente também, e agregando boa parte do que a doutrina distingue como diferença entre conciliação e mediação. Ele diz que a mediação é preferencialmente para as situações em que existiam relações anteriores entre as partes. Como eu falei, vizinhança, comunidade, relação de convívio anterior, que houve um conflito, esse conflito precisa ser resolvido, mas esse relacionamento tende a continuar, e se não resolver, além da simples questão pontual do conflito, mas resolver o restabelecimento da comunicação, o diálogo e conseguir produzir um nível de compreensão sobre as questões gerais e de entendimento entre as pessoas, potencialmente amanhã surgirão novos conflitos, porque essas partes voltam a se relacionar. Então, a mediação, que é uma ferramenta mais trabalhosa, sem dúvida nenhuma, mais rica, e ela quer trabalhar exatamente essas emoções, esses sentimentos e a qualidade dessa comunicação para que possa efetivamente fazer com que as pessoas possam prosseguir se relacionando sem gerar novos conflitos.
Então, restabelecendo com muito mais qualidade, sarando as feridas de seus corações. Então, esse é o ponto central da mediação, sarar as feridas dos seus corações. E ele diz mais, então ele auxiliará os interessados a compreender as questões. Auxiliará os interessados a compreender as questões e os interesses em conflitos, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação. Então, ele vai auxiliar as partes a entender o problema na essência, sob todos os ângulos, se colocando na posição do outro lado, o outro lado na posição do outro, e entender o conflito sob todas as perspectivas, para que assim eles tenham uma maturidade diferente e possam perceber que nem sempre estão com absoluta razão, que o outro lado pode ter alguma parte de razão, e a coisa se equilibra um pouco mais, ganha uma maturidade diferente e melhora o relacionamento e a comunicação entre essas pessoas, para que isso possa se desenvolver com qualidade. E identificar, veja, eles, as partes, vão identificar por si próprios, então não haverá sugestão do mediador. O mediador não vai apresentar sugestões. Vamos fazer um acordo, portanto, o que você acha, Isso é papel do conciliador. O mediador não vai oferecer sugestões. Ele vai trabalhar para que as partes identifiquem por elas mesmas quais são as melhores formas de resolver aquela questão. E naturalmente, ao perceber a melhor forma por si próprio, conseguem construir com muito mais clareza a ideia de justiça no seu próprio coração. E a diferença fundamental disso é que uma solução bem apresentada por mediação acaba muito mais do que resolvendo aquele problema, restabelecendo a qualidade desse relacionamento, restabelecendo a comunicação e fazendo com que as pessoas saiam dali com um sentimento de justiça muito mais apurado, porque elas mesmas chegaram à conclusão que aquela solução de consenso é a solução mais adequada, mais ponderada, mais justa, que traz, aí entra a parte final, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos, ou seja, que geram benefício para todas as partes envolvidas, para ambas as partes envolvidas. Essa é a ideia precípua da mediação. Então, a diferença fundamental do conciliador e do mediador na previsão do novo CPC é: o conciliador atuará em situações em que não haja relacionamento anterior entre as partes, e ele poderá sugerir soluções, porém não poderá impor, nem ameaçar, nem constranger, nem intimidar as partes a aceitar essas sugestões. Enquanto o mediador atuará preferencialmente nos casos em que existam relacionamentos anteriores, vínculos anteriores entre as partes. E ele não sugerirá nada, mas ele vai procurar trabalhar o restabelecimento dessa comunicação e trabalhar as suas técnicas de mediação para que as próprias partes identifiquem as soluções mais ponderadas, mais adequadas para o problema e assim gerem benefícios mútuos, portanto saindo de lá com uma sensação de justiça nos seus corações muito mais apurada do que qualquer outra forma de resolução de disputa. É isso. Você gostou do nosso programa? Então compartilhe nas suas redes sociais. Tem uma crítica, dúvida, pergunta? O que você quiser, fale comigo, interaja. Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Terei grande prazer de interagir contigo. E você já assinou o nosso canal no YouTube? Aproveita agora, está aparecendo aí, assina o nosso canal no YouTube e participe toda semana com a gente dos programas. Vamos atualizar, vem muitas novidades por aí. Essa série especial Novo CPC ainda tem muito assunto pautado para a gente falar. Então fica aqui com a gente e acompanha a gente. No mais, muito, muito, muito obrigado por sua audiência. Mais uma vez, um grande abraço para você e até o próximo programa.